Olá, boa noite, boa noite. Tô entrando ao vivo. Vou dar um tempinho para ver se alguém aparece, porque na verdade eu não avisei que ia entrar. Oi, pessoal, boa noite. Como eu tava falando, eu não avisei que eu ia entrar ao vivo, porque na verdade eu não sabia se daria para entrar. Quinta-feira passada a gente não teve live aqui no Gestalt Terapia com Crianças, porque foi uma quinta-feira de fechamento das supervisões do ano, de comemoração com os alunos. Então eu entrei nos stories bem rapidinho na quinta-feira passada para avisar a vocês que eu não entraria, e ficou algo no ar de que se eu tivesse um tempinho antes das comemorações do Natal, onde a maior parte das pessoas estão envolvidas, eu entraria ao vivo. Mas eu não avisei porque eu não sabia se ia dar, eu não sabia se ia rolar. Mas enfim, eu acabei as minhas coisas aqui, eu ainda tô no dialógico e dei uma passadinha aqui porque eu queria responder ao vivo e a cores de uma forma melhor que eu respondi uma pergunta que uma queridíssima, que é seguidora, ex-aluna do curso Gestalt Terapia com Crianças online e de tantas outras coisas que eu invento e que eu faço aqui. Eu não sei se vocês viram, se vocês acompanham os meus stories, principalmente as perguntas, é possível que vocês tenham visto. E ela fez a seguinte pergunta: Luciana, outro dia me perguntaram o que eu achava de alimentar a fantasia da criança a respeito do Papai Noel, se isso traria algum prejuízo para a criança. E eu lembro bem da construção da pergunta, porque o que eu respondi para ela nos stories foi: estou muito curiosa para saber o que você respondeu para essa pessoa que te perguntou. E tenho muita vontade de repente compartilhar algumas reflexões numa live com vocês, mas não sei se rola. E fiz uma mini enquete ali. E é muito engraçado quando eu faço essas enquetes, né, que são aquelas perguntinhas sim, não. E, por exemplo, eu perguntei: gente, faço uma live sobre isso? E a maioria respondeu que sim, mas eu sempre fico muito intrigada a respeito da pessoa que responde não. Porque, como nós somos dotados do livre-arbítrio, é claro, a enquete é para que você responda o que você acha. Mas ela não deixa de ser uma brincadeira, né? Então, como nós somos dotados do livre-arbítrio, eu fico me perguntando: por que uma pessoa que não quer que eu faça uma live sobre esse tema, não quer ouvir a live, não quer me ouvir, se dá o trabalho de responder uma pergunta nos stories? Eu nunca vou entender isso. Porque sim, você não quer ver alguém falando, é só você não ver, né, minha gente? Bom, e aí ela me respondeu, né, pelo direct, compartilhou comigo a situação específica, o que ela fez, e isso, enfim, não vem ao caso. Eu não vim aqui para contar o que ela fez, mas para compartilhar um pouquinho com vocês algumas reflexões que eu faço sobre isso, né, sobre essa questão. Se no meu consultório um pai, uma mãe, um adulto senta na minha frente e me faz essa pergunta, a pergunta que fizeram para a minha aluna: Luciana, você acha que alimentar a fantasia do Papai Noel em crianças pode trazer prejuízos para ela?
adivinha o que eu falaria de primeira para esses adultos? Eu falaria sim? Eu falaria não? Não, minha gente. Porque vocês sabem que complexidade mora aqui. E, portanto, não é um assunto que a gente simplesmente faz uma múltipla escolha, sim, não. O que eu diria para um adulto que me perguntaria, que me perguntaria não, gente, que me perguntasse isso? Eu diria, depende. Depende. Porque todas essas coisas que acontecem entre pais e filhos, entre adultos e crianças, depende de como é feito, depende de para que é feito, depende do que está envolvido e do que significa efetivamente alimentar a fantasia do Papai Noel. Então, por que eu tô muito presa a essas frases, a essas palavras? Porque, número 1, alimentar a fantasia do Papai Noel, quando eu alimento uma fantasia, eu alimento alguma coisa que é construída pela criança. Crianças fantasiam, crianças imaginam, e eu posso alimentar ou não aquilo que elas fantasiam. Isso é alimentar uma fantasia. Uma outra coisa é eu criar algo para a criança acreditar e, na sequência, alimentar essa crença. Vamos lá, minha gente. Eu disse que a live podia ser polêmica. E antes de ter alguma polêmica, eu já vou dizendo o seguinte: cada um faz aquilo que achar melhor. E é por isso que um pai e uma mãe se pergunta para mim, eu vou dizer, depende. Depende de como é a relação com seu filho, depende de para que você está fazendo isso. Depende de um monte de outras coisas, onde a fantasia do Papai Noel, ela é só um elemento dentro da construção de uma relação que é muito maior do que isso. Então, eu tô compartilhando com vocês algumas reflexões que me fizeram, por exemplo, como mãe, não como terapeuta. Como terapeuta, eu preciso escutar esses pais. Como terapeuta, eu preciso fazer essas perguntas e, a partir dos motivos, dos propósitos, daquilo que eles acreditam, daquilo que eles entendem, da criança que eles têm em casa e de como eles se relacionam, ajudá-los a perceber se isso está sendo uma coisa bacana ou não para aquela criança. Mas as minhas reflexões aqui, elas são reflexões que me fizeram, por exemplo, decidir como mãe não alimentar a fantasia do Papai Noel no meu filho. E o que é isso, né? Nenhuma criança, gente, nasce com uma fantasia de Papai Noel, né? Nenhuma criança nasce sabendo ou não sabendo que Papai Noel existe. Papai Noel é um símbolo. Papai Noel é uma metáfora. Papai Noel é uma figura cultuada de uma forma massiva, numa amálgama de histórias, de lendas entrecruzadas com ritos religiosos e com várias simbologias, mas nenhuma criança nasce conhecendo Papai Noel, acreditando que o Papai Noel é um ser mágico que da noite do dia 24 para o dia 25, ele aparece à meia-noite em todas as casas, ao mesmo tempo, distribuindo presentes para as crianças, ou qualquer coisa parecida com isso, porque as histórias são, elas variam aqui ou ali, mas
no final das contas, o Papai Noel é investido de poderes mágicos, é um velhinho bem legal, dependendo de como a criança se comporta, e dá presentes para todas as crianças no Natal. Isso, nenhuma criança nasce com esta ideia. Isso é uma coisa contada, isso é uma coisa criada ativamente, significada ativamente para a criança. Então a primeira questão é essa. Existe um adulto que conta uma história qualquer para essa criança. E veja bem, minha gente, crianças costumam acreditar em adultos, pelo menos no primeiro momento. Né? São os adultos que apresentam o mundo para a criança, são os adultos que dizem para a criança o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que existe, o que não existe. São os adultos que dizem que não tem monstro dentro do armário nem debaixo da cama, embora Papai Noel exista. São os adultos que apresentam o mundo para a criança, porque cargas d'água a criança não iria acreditar na história mais mirabolante possível, particularmente a criança pequena, que ainda não tem condições de discernir entre fantasia e realidade. Certo? Então, a grande questão aí, na verdade, tem duas, né? A primeira grande questão que eu vejo como psicoterapeuta e como mãe é: se é minha tarefa apresentar o mundo para a criança e eu apresento algo que depois eu vou precisar dizer que não era verdade, na minha percepção, eu estou contando uma mentira para a criança. Na minha percepção, eu crio ativamente algo e depois, quando eu acho legal, eu digo para ela que não era bem assim, que era só uma brincadeira, que era só um faz de conta, quando a criança não sabe que é um faz de conta, né? Porque é dito como verdade. Ou então, porque aí tem as várias modalidades, né? Tem uma facção que, por exemplo, defende que não, a gente cria a fantasia do Papai Noel e deixa a criança acreditando até ela descobrir por conta própria. Porque sim, a criança vai crescendo e eventualmente ela começa naturalmente, se ela é uma criança saudável, ela é curiosa, ela é perguntadeira, ela começa a se perguntar, mas peraí, como é que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Mas peraí, que engraçado, né? O Papai Noel estava no shopping A, aí eu saí do shopping A, fui pro shopping B, achei um outro Papai Noel. Né? Então é o mesmo Papai Noel? Não é o mesmo Papai Noel? Tem mais de um Papai Noel? As crianças começam a se perguntar. Mas a minha pergunta que não quer calar é: para que dar esse trabalho para as crianças, para que elas descubram finalmente em algum momento que aquilo que elas acreditavam não existe ou não existia, se elas podem ouvir uma história mais verdadeira desde o início? Essa é a minha pergunta que não quer calar. Tá, eu posso ter uma opinião enviesada, e eu tenho uma opinião enviesada a partir das minhas experiências e a partir da criança que eu fui. E talvez isso não seja fundamentação para intervir de uma forma ou de outra, mas talvez sirva para vocês pensarem naquilo que a gente está fazendo e naquilo que a gente está passando para as nossas crianças. Eu fui uma criança que acreditei em Papai Noel.
eu fui uma criança cuja família fazia uma encenação. Não era uma história sobre um velhinho que viveu há muito tempo e que dava presentes e não sei o quê. Tampouco uma história que vinculava os presentes do Papai Noel ao Natal católico e nascimento de Jesus e Reis Magos e etc. Não. O Papai Noel era uma figura mágica, era uma figura que vinha todo o Natal para dar presentes e ele aparecia e desaparecia de forma que as crianças nunca conseguiam vê-lo. E tinha toda uma encenação enorme para tirar as crianças de um recinto para ir esperar o Papai Noel no quintal. E os outros adultos colocavam os presentes que estavam escondidos na árvore de Natal. Finalmente alguém chamava as crianças para correr e ver. O Papai Noel tinha entrado pela outra janela e as crianças saíam correndo porque o Papai Noel já estava indo embora e só os adultos viam o Papai Noel e a gente chegava e via aquela árvore cheia de presentes e era uma coisa muito mágica, era uma coisa muito maravilhosa, era né? Olha só tudo que ele deixou aqui, porque em 5 minutos atrás não tinha nada na árvore de Natal, 5 minutos depois tinha um monte de presentes para todo mundo. E aí, eu também lembro, né, do quão desapontada, decepcionada e danada eu fiquei quando eu deveria ter uns 8 anos e eu era a criança mais velha da família, simplesmente me foi dito: não existe Papai Noel, não é Papai Noel que compra brinquedo, é o seu pai e sua mãe. O Papai Noel não existe, o Papai Noel não está em todos os lugares ao mesmo tempo, etc, etc. E agora você mantém a farsa para sua irmã menor e para os seus primos menores. E quando a gente acredita em alguma coisa, e principalmente alguma coisa que é muito legal, é muito comum que a gente, de alguma forma, se apegue a determinados detalhes e simplesmente entre em negação. Então eu fui uma criança de 8 anos que entrei em negação. Não é possível, não. Tudo bem. Pode até ser que não tenha um Papai Noel só. Pode ter alguns que se revezam, sei lá. Eu entrei numa dissonância cognitiva e fiquei tentando dar explicações para aquilo que não tinha explicação. Foi um processo, foi um luto. Não, aí a Raquel tá perguntando, mas e a parte da importância da fantasia para a criança? Qual é essa parte? Crianças fantasiam sem que a gente precise oferecer um objeto de fantasia. Quando você faz essa pergunta, Raquel, tem a pressuposição de que existe uma importância da fantasia de Papai Noel para a criança. E o que eu vou dizer para vocês é, eu acho que não. A vida é recheada de coisas que as crianças podem experimentar, imaginar, fantasiar. Não necessariamente ela precisa acreditar em Papai Noel, porque se ela não acreditar em Papai Noel, coitada dela. É uma criança que não tem fantasia. Entende? A ideia de que a fantasia do Papai Noel é importante para a criança é uma ideia construída. E eu vou dizer por quê que eu acho. Por que a gente supervaloriza isso? Minha gente, vamos pensar. A criança é capaz de criar fantasias. Najane, você tá aí, minha querida. Seja bem-vinda. Vamos pensar numa coisa.
além do meu trauma, né? E aí, assim, eu não tô sozinha, porque eu, como psicoterapeuta, eu já ouvi inúmeras histórias sobre crianças que acreditam em Papai Noel e depois descobrem que o Papai Noel não existe e se sentem traídas, e se sentem enganadas, e se sentem enganadas pelos adultos que elas mais confiam, que elas mais veneram, que são, né, os seus pais, os seus cuidadores. Então, minha gente, não é autorreferência, não. Eu não tô sozinha, eu sou uma psicoterapeuta. Eu ouço histórias de crianças em luto por conta disso. Mas afinal de contas, teve a importância da fantasia e a criança ficou péssima depois. Eu ouço histórias de adolescentes, eu ouço histórias de adultos. Isso é uma parte da questão, é um ponto de reflexão, gente, né? Que por que eu vou criar alguma coisa para depois eu dizer para essa criança que essa alguma coisa não existe? E qual é o benefício disso? Esse é o ponto. Qual é o benefício disso? Tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa, minha gente, que é a apropriação da figura do Papai Noel que se mesclou à comemoração do Natal, que é uma comemoração religiosa. O Natal, embora pareça, ele não é uma comemoração social, ele é uma comemoração religiosa. Essa figura do Papai Noel se mescla com uma comemoração religiosa, ela é capturada por uma sociedade de consumo que mexe os seus pauzinhos e justifica essa histeria de presentes que acontece não só, né, em relação às crianças e com a figura do Papai Noel legitimando, como também entre os adultos, né? Que acaba virando, o presente vira mais importante do que a presença. Ou, ai que saco, eu tenho que comprar presentes para essas pessoas, mesmo não curtindo muito elas. Ou, ai, o que vai acontecer se eu não entrar no amigo secreto, sei lá, do grupo tal? Porque, entende, gente? Então, a gente fica envolvido numa coisa social, pouco atento ao sentido religioso do Natal para quem vive isso, para quem vive a religião. E o Papai Noel, com os seus presentes, ele é um grande apelo de consumo. Porque sim, os adultos têm a ideia, não é à toa que surgiu a pergunta, e a importância da fantasia para a criança? Como que eu não vou fazer o meu filho acreditar em Papai Noel e vou me matar toda, tipo, comprar presente nas lojas americanas 18 vezes? As lojas americanas estão vendendo 18 vezes. No Natal seguinte, você ainda tá pagando o presente desse Natal agora, gente. É um negócio muito louco. E aí, o que que eu, desde muito criança, sempre me perguntava: o Papai Noel vai mesmo em todas as casas? E eu não sei, porque eu sou velha, né, gente? E eu tenho uma audiência de pessoas mais novas do que eu. Mas tem uma música que eu acho bizarra, que eu acho cruel e que eu vou contar aqui pra vocês qual é, e que eu ouvia quando criança e ela me entristecia e eu me perguntava, e eventualmente eu perguntava para os adultos se isso era verdade, quando eu ainda acreditava em Papai Noel. E a música é assim, deixa eu ver se eu lembro. Deixei meu sapatinho na janela do quintal,
Papai Noel deixou meu presente de Natal. Mas como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Eu canto essa música, eu tenho vontade de chorar. Ó, minha voz embarga. E por que a minha voz embarga, gente? Porque eu era criança e eu me perguntava, será que o Papai Noel vai mesmo na casa de todas as crianças? Será que seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem? Vocês entendem a maldade dessa música? Ou não? Ou eu sou louca? Porque eu sempre tive presente de Natal. Não tinha altos presentes, não ganhava um monte de presente durante o ano, e talvez por isso o Natal era tão valorizado, porque eu ia ganhar a minha boneca do ano inteiro. Eu ganhava no Natal, mas eu já me perguntava, bem piquititinha, será que seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem? E a gente sabe que não vem. Então, quando alguém me pergunta, mas e a importância da fantasia para criança? Eu lembro das crianças que não têm direito à fantasia. Eu lembro das crianças que vão botar o sapatinho na janela do quintal e no dia seguinte vão se deparar com o sapatinho vazio ou vão tomar uma sapatada. E isso, minha gente, é muita criança. Isso, minha gente, é muita criança. E o problema delas é que elas não têm a possibilidade de acreditar na fantasia do Papai Noel. Não, gente, a fantasia do Papai Noel é só uma metáfora de uma coisa que a gente vive aqui no nosso país e não só, né? Em muitos outros lugares do mundo ainda, infelizmente, que chama-se desigualdade social. Então, eu não posso achar que a psicologia, que a gestalt terapia ou que qualquer outra abordagem que entenda sobre desenvolvimento infantil, que entenda sobre como as crianças veem o mundo, se relacionam, eu não posso usar uma abordagem psicológica para justificar que acreditar em Papai Noel e manter a fantasia da criança é bom para a criança e, portanto, a gente deve fazer. Vocês entendem como eu não posso? Eu não posso. Para mim, é impossível imaginar que eu posso usar qualquer conceito da psicologia para justificar que é muito bom para o desenvolvimento infantil e para a sanidade mental das crianças ativamente serem introduzidas na fantasia do Papai Noel, figura mágica, e mantidas desta forma até não poder mais. Eu não posso fazer isso. A psicologia não justifica isso. A psicoterapia não justifica isso. A psicologia do desenvolvimento não justifica isso. E a gestalt terapia não justifica isso. Crianças precisam confiar nos adultos. Crianças precisam se sentir ouvidas, acolhidas. Crianças precisam, sim, de espaço para experimentar, para imaginar, para criar histórias, para fazer de conta. Isso é imaginação. Fazer de conta é imaginação. Fazer de conta é colocar a fantasia em ação. Fantasia. Porque quando eu digo para a criança que alguma coisa existe, isso não é fantasia para a criança.
Isso é realidade. E depois eu vou ter que dizer que aquilo ali não era verdade. Ou a criança vai descobrir, e a gente vê isso no consultório o tempo todo, né? Ela vai descobrir da pior forma. Ela vai ser zoada na escola, ela vai ter um amiguinho que vai dizer pra ela que não é nada daquilo, ela vai descobrir, vendo alguma coisa na internet, ela vai descobrir. E dependendo das condições que ela descobre, ela pode se sentir envergonhada. Se ela é zoada na escola, ela pode se sentir enganada, traída, né, por esses adultos. E aí, minha gente, se esses adultos são pessoas nas quais ela precisa confiar, com quem ela precisa contar, como que fica isso, né? Então é muito complicado. Deixa eu ver o que a Naina tá falando aqui. Dependendo de como contam a história dos adultos, podem fazer chantagem. Isso! Muito obrigada. Era exatamente disso que eu ia. Lembra que eu comecei a live dizendo, se os adultos me perguntam isso, numa situação de terapia, primeira coisa, eu não vou falar da minha história, porque a minha história não importa, tá? Eu não vou falar da minha história como criança, eu não vou falar da minha história como mãe. Isso não entra na terapia, certo? Portanto, eu não vou responder para um adulto sim ou não. Eu vou investigar com esse adulto quais são os elementos, o que eles estão chamando de alimentar a fantasia do Papai Noel, em que aquilo é importante para eles, porque inicialmente é importante para o adulto. Como eu já disse, criança não nasce acreditando em Papai Noel e não precisa dessa fantasia para se desenvolver. Então tem uma importância que é do adulto. Qual é a importância que tem para esse adulto? O que ele quer? E aí, minha gente, um dos campeões, mas campeões dos motivos é exatamente o que a nossa amiga aqui acabou de comentar. É usar a figura do Papai Noel e a possibilidade dos presentes como uma moeda de troca. Ontem eu estava zapeando a TV à noite e rapidamente, inadvertidamente, eu caí numa cena do Fantástico. E eu digo, eu caí porque eu fujo desses programas correndo, gritando. Então, eu não sou uma pessoa que assisto TV na maior parte das vezes e muito menos esses programas. Mas por acaso, né, e nada é por acaso, é campo, eu caio numa cena onde está se falando de Natal, cheio de crianças fofas, e Papai Noel, e acreditar em Papai Noel. E aí tem uma repórter com uma mãe e uma criança, e perguntando, e o que você pediu para o Papai Noel? E qual foi a cartinha que você escreveu? Ah, eu pedi isso, aquilo e aquilo outro, naquela ingenuidade das crianças, né? Eu pedi isso, aquilo outro. Ah, aí a repórter, né? Você acha que o Papai Noel vai trazer? Aí a mãe, só se for o quê? O quê? Obediente, tirar boas notas, sei lá o quê, sei lá o quê. E aí o Papai Noel não é uma fantasia legal para criança, minha gente. O Papai Noel, ele é um instrumento normativo. Ele é um instrumento, só ganha presente se for obediente, se aquilo. O Papai Noel vira um trunfo de autoridade dos pais que não têm autoridade. E que dizem para a criança, eu tinha uma criança pequena que ela não dormia, eu tinha como cliente, ela não dormia porque ela achava que o Papai Noel estava espiando no cantinho da janela. E ela ficou apavorada, porque a mãe disse, você está fazendo essa malcriação, o Papai Noel está vendo. E a criança, mas como? Ele não está vendo, ele não pode ver. Ele vê sim, ele vê bem lá no cantinho.
da janela. Ele fica lá fora, olhando no cantinho da janela. Pronto, a criança não dormia mais de pânico do Papai Noel aparecer com a cara deste tamanho na janela ou ficar espiando o que ela estava fazendo. Entende, gente? E não vem me dizer que isso é uma situação ou outra, porque não é, não. Então, é alimentar a fantasia da criança, criança tão inocente, olha que lindo, a criança escrevendo cartinha pro Papai Noel, olha que alegria, ela ganhando presente e não sei o que. Só se for obediente, só se não bater no irmãozinho, só se tirar a nota boa, ou seja, é terceirizado pro Papai Noel uma autoridade que precisa ser construída nas relações pais e filhos. É apresentado para a criança logo cedo uma forma de trocar coisas materiais por coisas imateriais que pode ser muito complicado depois. E aí, qual é o sentido disso? Isso é benéfico para a criança de verdade? Então, são pontos, né, que eu acho que a gente precisa, no mínimo, pensar. Se eu sou um adulto, se eu sou responsável por uma criança e eu super quero que ela acredite em Papai Noel, por que eu quero? Ah, porque a minha experiência foi ótima. Tá, mas você é você, o seu filho é o seu filho. E pode ser que a experiência dele não seja ótima. E vice-versa. Ah, mas porque eu acho que é importante para a criança acreditar em alguma coisa, né? Inclusive, eu vou contar para ela que também existe o coelho da Páscoa, que traz ovos de chocolate do além, e vou também contar para ela que tem uma fada do dente que aparece durante o sono. Vocês não têm noção da quantidade de crianças que não dormem com medo da fada do dente, tá? Então, gente, assim, será que é pela criança mesmo? Será que é pela criança mesmo? Então, será que a gente só tá acompanhando a criança numa fantasia que ela construiu? Ou isso importa pra gente? Najane falando sobre as crianças que são obrigadas a tirar foto. Não tem coisa mais ansiogênica para mim do que ir a shopping, e eu moro no bairro dos shoppings, né? Do que ir a shopping no Natal. É passar naquela fila imensa de crianças com mães para tirar foto com o Papai Noel e, eventualmente, várias vezes, ver crianças aos berros, em pânico, sentadas no colo do Papai Noel, porque a mãe quer que ela tire foto com o Papai Noel. A figura do Papai Noel, ela é potencialmente uma figura assustadora para as crianças, principalmente para as nossas crianças, minha gente, porque o Papai Noel não é brasileiro, inclusive, a propósito, ele é uma figura, uma figura importada do meio da neve. Então, crianças, e principalmente crianças pequenas, se elas já estranham outros adultos que elas não conhecem, imagina um adulto disfarçado. Por isso que um outro clássico de medo das crianças é o medo de quê? Do palhaço. Porque o palhaço é um adulto disfarçado. É um adulto, mas não tem cara de adulto. É aquele troço pintado com os negócios, uma bocona. Aquilo, aliás, de onde tiraram também que criança ama palhaço? Que lugar de criança é brincando com palhaço? Várias crianças com horror a palhaço na terapia. Porque é óbvio, a criança está aprendendo a reconhecer, a conhecer os sinais, a reconhecer os sinais não verbais. Então ela vê um adulto com uma cara toda pintada,
quem é essa pessoa? Eu não tô vendo ela, que é isso? E o Papai Noel, ele entra na mesma salada. Portanto, principalmente, crianças maiores também têm um certo medo. Por quê? Porque ele é uma figura mítica. Por quê? Porque ele é aquele que sabe que ela fez malcriação. E ela pensa, caraca, como é que esse barbudo aí que tá sentado no shopping sabe que eu fiz malcriação? Que medo dele, né? Como é que ele sabe que eu fui mal na escola? Né? Como é que ele vai me dar ou não vai me dar? Ele vira uma figura ameaçadora, porque ele é usado muitas vezes dessa forma, e para a criança pequena, fisicamente falando, ele é uma figura muito ameaçadora, porque você não consegue ver olhos direito, você não consegue ver boca. A criatura tem uma roupa vermelha que ninguém usa aqui. Quem anda com aquele pijama vermelho e um gorro na rua, gente? Então é uma coisa que a criança não reconhece, é uma coisa que a criança não tem parâmetro. Então é muito razoável que ela se assuste, é muito razoável que ela tenha medo, e é de uma falta de empatia. Vão querer me matar, né? Mas enfim, mas é de uma falta de empatia e de cuidado com a criança. Enfiar uma criança no colo do Papai Noel chorando para tirar foto, que eu não consigo acreditar, né? Como o adulto pode estar tão autocentrado e tão ligado nas suas próprias necessidades, que faz da criança o seu, né, miquinho amestrado, de modo que a criança dê conta da necessidade que é do adulto. Dê conta daquilo que o adulto... Aí eu fico pensando, gente, essa mãe vai guardar essa foto dessa criança aos berros, apavorada. E aí, vamos nos colocar no lugar das crianças. Se a minha mãe, né, ou aquele adulto cuidador, é a pessoa que cuida de mim, que me protege, né, que cuida da minha sobrevivência, e mesmo eu não querendo, ela me joga no colo de um desconhecido, e eu passo momentos de terror, em quem eu posso confiar? Quem é por mim? Quem é por mim? Se eu sou arremessada no colo de um desconhecido, porque para criança gente. Para criança é. Ah, tem criança que curte, tem criança que gosta. Tem. E com essas tá tudo certo. Mas entende o que nós fazemos isso em psicoterapia? Nós acompanhamos a criança nos seus movimentos, nas suas necessidades, nos seus desejos. Uma coisa é a criança tá de rolê no shopping, vê o Papai Noel e diz: o que é aquilo? Ah, é o Papai Noel, quero tirar foto com o Papai Noel, beleza. Então a criança é a autora daquilo ali. A criança, é dada à criança a possibilidade de escolher onde ela vai colocar o corpo dela. Porque ela tem que sentar no Papai Noel. Ela tem que encostar no Papai Noel. O Papai Noel segura ela. O Papai Noel faz assim na cabeça da criança. Sabe, gente? Então, no mínimo, ela precisa querer. E escolher isso. Entende, gente? E todo o resto... A grande questão, e quando a gente lá em agosto fez as lives em comemoração ao Dia do Psicólogo, numa das lives eu comentei assim, o que me mobilizava muito na clínica com crianças, né? Embora eu atenda adultos, atendo adolescentes, mas como que a clínica com crianças sempre me capturou, porque as crianças me capturam, e as crianças me capturam pela vulnerabilidade. Uma criança não é um adulto. Um adulto tem ou deveria ter discernimento para entender que não existe Papai Noel que vai te dar um presente meia-noite, que você vai pedir para ganhar na Mega Sena da virada e ele vai te dar o bilhete premiado. Não existe um Papai Noel que vai arrumar um emprego para você amanhã, nem que vai te dar um carro com laço de fita. Um adulto, ele tem a possibilidade de discernir isso. Uma criança, não. Uma criança, ela fica vulnerável porque ela depende desse adulto. Ela depende desse adulto para as coisas mais básicas e mais vitais. E ela depende desse adulto para começar
a entender e codificar esse mundo. Então eu, Luciana, e sou eu, né, contra, né, um montão de gente, eu acho desnecessário alimentar a fantasia do Papai Noel. E não é só o Papai Noel não, tá? É o coelhinho da Páscoa, é a fada do dente, é todas essas coisas que transformam uma determinada data ou uma determinada situação numa pequena mentira. Porque uma fantasia que é entendida como realidade, ela é mentira. E mentir para as crianças não as auxiliam na nossa relação, né, como adultos, cuidadores e formadores, certo? Acho que tem tantas outras coisas mais bacanas de se fazer com as crianças no Natal. Acho que fazer com que as crianças, né, acreditem que existe um bom velhinho que vai na casa de todo mundo é criar, particularmente as nossas crianças, numa bolha que faz com que elas cresçam adultos cegos para o próximo, cegos para a desigualdade social, cegos para a miséria em que grande parte do nosso povo brasileiro vive. Né? É quando elas são crianças que a gente apresenta o mundo e a gente diz: crianças, olha, esse mundo tem isso, esse mundo tem aquilo, esse mundo tem aquilo outro. Dentro daquilo que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer com que esse mundo fique melhor? Então, de que forma eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar outras crianças? Agora, umas semanas atrás, teve um tititi aqui nos stories de pergunta de gente: ai, Luciana, o que você acha de terapeutas que preparam, compram lembrancinhas para dar para os seus clientes no fim do ano? Eu disse: você está perguntando a minha opinião, eu vou dizer, cada um faz o que quer. Mas eu acho o ó. Eu acho o ó e eu respondi, tá salvo aqui nos destaques das perguntas. Respondi por quê. E tem uma live também no YouTube sobre essa coisa dos presentinhos que rolou na época do Dia das Crianças. E que eu falo sobre isso também, porque eu acho que tem implicações na relação terapêutica. Tem, assim, nós não temos uma relação qualquer com as crianças que a gente atende. Nós somos psicoterapeutas. Existe uma relação que tem determinadas características. Então, eu acho que tem um monte de implicações importantes que precisam ser vistas. Acho que tem uma coisa de ego do psicoterapeuta, sei lá. O psicoterapeuta não é uma firma de contabilidade que dá agenda para os clientes no final do ano. A nossa relação com os nossos clientes não é assim. Não é a relação de dar brinde no final do ano, né? E aí teve essa discussão toda, esse tititi todo, e depois quem quiser dar uma olhada, vê aqui nos destaques dos stories, nas perguntas. Quem quiser dar uma olhada na live, procura lá no YouTube. Eu não lembro exatamente direito do título, mas é alguma coisa sobre presentinhos, sobre o psicoterapeuta oferecer presentinhos para as crianças. E aí eu lembrei disso outro dia e fiquei pensando, por que esses psicoterapeutas que gastam uma grana para fazer marketing, dando mimos para os seus clientes que pagam as suas sessões, por que eles não pegam essa grana e compram presentes para as crianças que não ganham presente de ninguém? Né? Por que a galera não pega essa grana e não se mobiliza para ajudar quem realmente precisa? Eu fico me perguntando aqui, né, com os meus botões. E assim, e antes que alguém diga, ah não, as pessoas fazem, mas elas não falam, porque falar que você fez depende,
sabe? Falar que você fez é querer se exibir. Depende de como você fala. Eu fui essa pessoa em algum momento que dizia, não, eu vou doar, mas ninguém pode saber porque eu não quero me autopromover. Sim, porque não é uma questão de se autopromover. E se você faz qualquer coisa simplesmente para se autopromover, aquilo lá na frente fica vazio, aquilo não tem eco. Aquilo não tem eco, porque você não colocou, né, a tua alma e o teu coração ali. Mas hoje eu acho sim que as pessoas precisam fazer coisas sim, e as pessoas precisam dizer sim para dar exemplo, sabe? Para dar modelo, porque a gente vive numa vibe extremamente individualista, a gente vive numa vibe tipo, sabe, farinha pouca, meu pirão primeiro, a gente vive numa vibe, aí fica essas coisinhas, Feliz Natal, blá blá blá, e Papai Noel, e ceia, e não sei o que, e não sei o que lá, e não olha sabe, pro lado, e não olha pro resto, sabe, gente? Nós, psicoterapeutas de crianças, nós temos um compromisso com as crianças. Ou não? Ou não são com todas as crianças que a gente tem um compromisso? Qual é o nosso compromisso? Qual é o seu compromisso? Quando você escolheu trabalhar com crianças, você escolheu trabalhar com crianças motivado pelo quê? Isso é uma pergunta muito importante, porque a resposta para essa pergunta, ela conduz a tua escolha de abordagem e ela conduz a tua clínica, né? E todas as ações éticas da tua clínica. Então, gente, todo esse blá 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 aqui é muito mais assim do que eu devo alimentar a fantasia do Papai Noel na criança ou eu não devo. Não é tão simples assim, né? São várias perguntas, são várias reflexões. Eu, como mãe, não fiz isso. Eu, como mãe, e hoje o meu filho tem 17 anos, e a gente pode conversar sobre isso, e ele diz, que bom que você fez assim, porque eu não me senti enganado, e eu me sentiria, sabe? E, ai, Luciana, mas aí ele viu o Papai Noel no shopping, e você dizia o quê? Que ele era um ET? Não. Eu contei a lenda do Papai Noel para ele. Existem várias histórias, existem várias lendas. Pesquisem no Google a história do Papai Noel, né? Eu sempre contei muitas histórias para ele. Livrinhos de história sempre foram coisas muito presentes na nossa troca. E a gente contava histórias, e eu contei histórias, e eu contei a história do Papai Noel, né? E eu contei uma lenda do Papai Noel, que há muito... Mas o que é esse Papai Noel? Quem é aquele ali? Aquele ali é o Papai Noel. Onde ele viu isso? No shopping? Quem é o Papai Noel? Bom, esse Papai Noel que tá aqui é um moço vestido com a roupa e do jeito que o Papai Noel foi um dia. Então, era uma vez, há muito, muito, muito tempo atrás, num lugar muito, muito, muito distante, muito frio, cheio de neve. Percebe? A historinha. Existia um velhinho que resolveu construir presentes para dar para as crianças, e ele morava numa vila, saía na noite do Natal, barará, com o saco para carregar todos os presentes. Era inverno, tinha neve, tinha rena, nananã, e ele ia e fazia uma surpresa. Ele deixava o presente na janela, na porta, na lareira das pessoas, e as crianças, quando acordavam, encontravam um presente que elas não sabiam de onde vinha, né? E aí esse velhinho fez isso por muito tempo até que ele morreu. E aí ele morreu, as pessoas acharam muito legal
esse gesto dele e continuaram fazendo, mas elas não eram mais o velhinho, portanto, elas precisaram se vestir do velhinho, elas precisaram fazer de conta que eram o velhinho, né? E essa história foi correndo o mundo e várias pessoas foram se vestindo de velhinho para dar os presentes de Natal, né? Entende, né? Entende? Dependendo da idade da criança, você vai contando. Então, esse moço que tá ali para tirar foto é um moço fazendo de conta que é o Papai Noel. Você não veste a sua fantasia de Homem-Aranha e você faz de conta que você é o Homem-Aranha do desenho. Você não veste a sua fantasia. Então, o Homem-Aranha existe, mamãe? Não, meu filho. O Homem-Aranha não existe. O Homem-Aranha faz de conta. É um faz de conta. É um moço que escreveu uma história. A gente também pode escrever uma história. E aí, essa costura foi sendo feita. Mas o velhinho, o moço que se veste de Papai Noel, ele tem dinheiro para comprar presente para todas essas crianças? Não, não, não. Aí, o que aconteceu, né? Os próprios pais das crianças, avós, tios, adultos que cuidam das crianças, começaram a comprar os presentes para o velhinho dar para a criança e continuar aquela historinha ou fazer de conta. E aí, nesse momento, eu introduzo para o meu filho, né? Porque isso é super importante, porque ele era uma criança fora da curva, né? Tipo assim, a turma dele toda acreditava em Papai Noel, menos ele. E aí, nesse momento, eu introduzo a questão da escolha das famílias. Tem famílias que gostaram tanto da história que, enquanto as crianças são pequenas, elas escolhem dizer para a criança que não são eles que compram os brinquedos e que é sim o Papai Noel. E que esse Papai Noel dá um jeito mágico de comprar o presente e levar. Meu filho, de 3 anos e meio, olha para mim e diz assim: mas mamãe, isso não é mentira? Eu digo: filho, a mamãe acha que é. Mas os papais e mamães dos seus amigos acham que isso é uma brincadeira legal. Então, a gente não pode se meter nisso. A gente não pode chegar pro amiguinho e dizer que o Papai Noel não existe. Certo, minha gente? E aí, todo um trabalho com essa criança também para respeitar a crença do amigo, para ter na relação, né, comigo, né, com o pai, com a família, aquilo que a gente acredita, mas para respeitar o amiguinho, né, a forma da família do amiguinho e assim seguirmos todos sem sequelas, ou mais ou menos. O Instagram vai terminar essa live. Eu não fiz pauta e, portanto, eu compartilhei várias coisas assim, mas eu quero me despedir de vocês dizendo que, para quem é de Natal, um Feliz Natal, para quem não é, fiquem bem e lembrem que, independente de presentes, comilanças e posts de Instagram, o que vale é solidariedade e respeito. E a gente está precisando disso. Uma beijoca para vocês. A gente se vê na próxima.